de Minas, BSH do Rap Convida. Vou até chegar aqui a câmera mais perto aí para trocar ideia com vocês, beleza? Daqui a pouco vai vir um cara muito da hora, um amigo pessoal que eu fiz no projeto Terra Jovens, tá ligado? Então imagina aí quem é, tá ligado? Daqui a pouco tá chegando aí. Salve meu mano Cuba! Amanhã tem Interclasse, quero ver ser campeão, hein, garoto? É isso aí. Mas vamos esperar o convidado chegar aí pra gente tá trocando essa ideia, né? Daqui a pouco chega aqui, desde já um ótimo dia pra vocês nessa segunda-feira. É isso aí, meu mano Cuba. Tamo junto e convenço o Manel lá, tá catando no gol, que ele é um grande goleiro e não deixa passar nada, entendeu? É isso aí, tamo junto. É isso, galera. Daqui a pouco o nosso convidado entra. Desde já vamos interagir. Se quiser deixar uma pergunta, deixa aí que eu tô com meu notebook. Salve, José. Tamo junto. É isso aí. E a todos que estão entrando, desejo uma ótima noite. Daqui a pouco o nosso convidado tá chegando aí. E a cada convidado que tá entrando aí, quero deixar um salve aí para cada um de vocês aí, entendeu? Se quiser fazer uma pergunta, qualquer uma que seja, essa é a hora que eu tô com o notebook aqui. É isso aí. Tamo junto. Desde já deixar uma palavra de agradecimento a todos que veio na live aí. E hoje é uma troca de ideia. Vocês vão gostar muito, tá ligado? Só espera o convidado chegar aí que a gente vamos trocando essa ideia, entendeu? O importante é a ideia da live, tá ligado? A ideia da live é, é muito pra isso, né? É muito pra trocar ideia, entendeu? Então, se ela é pra trocar ideia, a gente vai trocar. Daqui a pouco meu mano Gerard tá chegando aí. E agradeço a cada convidado, a cada convidada que entra aí. Porque daqui a pouco meu mano tá chegando aí, tá ligado? Salve a cada um de vocês e uma ótima noite a todos, a todas e a todes, sei lá. Mas já vamos tá trocando a ideia, assim, tá ligado? Vamos esperar, tá ligado? Vamos esperar. Tudo aí, tamo com a notebook aqui e vamos trocar uma ideia sobre futebol. Quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? É zoeira. Não tem isso não. É isso. Daqui a pouco meu mano entra aí, tá ligado? E vamos trocar ideia, entendeu? É só pra. Vou tá comunicando e daqui a pouco vamos ter essa troca de ideia, tá ligado? É isso. Tamo junto. Primeiramente um salve para todos vocês, tá ligado? Eu acho que o rap tem muito esse poder, entendeu? O rap tem um poder de tá unindo pessoas, tá ligado? O rap tem um poder de tá pegando a gente pra trocar essa ideia também, tá ligado? Porque o rap salva vida, a rima salva vida e a cada dia, tá ligado? Isso não é brincadeira, tá ligado? Salve meu mano Gerard, acabou de chegar, vamos tá fazendo convite. Sem mais delongas, tá ligado? Só um minuto, só um minuto. Salve, mano Gerard. Acho que pegou o convite aí. Tá sem imagem o meu?
Opa, sim, sim, mano. Olha aí É, mas o. aqui tá tudo normal. Ah, deixa eu inverter. Isso aqui agora foi. E aí, Sim, meu mano. BSH do Rap beleza? convida hoje com o Mano Gerard e eu já agradeço você ter aceitado o convite, meu mano. Ah, é nóis. E aí? De, de coração, meu mano Gerard, porque você é do tipo de pessoa que a gente conhece esse ano, que eu conheci esse ano, mas é do tipo de pessoa que a gente quer levar para a vida inteira, entendeu? Que é um cara Ah, muito que da hora. bom. E entrou agora também o Thiago e a A Vitória, patota toda, né? né? Entrou e o Thiago também, que há um tempo atrás ele deu entrevista para mim, e a Vitória eu já vi também. Então, Gerard, eu queria te perguntar, meu mano, do Ah. início, cara, como que você chegou até que hoje, cara? Quando você era novo, qual era o seu sonho, cara? Bom, putz, assim, a minha vida é meio, ela foi acontecendo, você não tem muita noção, né? Tipo, eu morava em BH, nasci em BH e vim para São Paulo quando eu tinha 7 anos. E aí eu já comecei minha adolescência já aqui em São Paulo. Comecei a andar com os rolês mais alternativos, morava na Zona Leste, na periferia aqui de São Paulo, né? Então eu acompanhava, vivia uma vida, apesar de assim, eu vivia toda aquela coisa, aquele caldo cultural que tinha aqui, né? Então tinha de tudo, desde assim, toda essa movimentação de rua mesmo, desde o povo do grafite, os punks, os góticos, enfim, tinha na periferia sempre tem de tudo, né? Tem de todo mundo, né? E eu também aí quando eu já tinha 16 anos, eu já estava trabalhando, né? Então, eu vim para São Paulo porque meu pai faleceu, então eu também tive que começar a trabalhar cedo. Então, o meu sonho era conseguir me bancar, me virar, ter minha independência o mais breve possível, porque eu não tinha uma segurança da minha família, então eu tinha que primeiro conseguir uma independência financeira, né, para eu conseguir fazer realizar as minhas coisas, porque a gente que nasce na periferia, a gente pobre, a gente não tem muita a formação da gente e a gente vai ter que ir atrás, porque a gente não tem aula de música, a gente não tem, a gente tem que enfrentar um ensino público do jeito que ele é. Então, assim, você tem que fazer o seu corre e vai indo. Depois, mais pra frente, você realiza seu sonho, tá ligado? Porque não é, eu não tinha um sonho, meu sonho era esse. E logo na sequência eu já trabalhei, eu entrei num trabalho, assim, eu ficava um emprego mesmo, tive uma super sorte, eu já trabalhava numa empresa multinacional, no departamento de criação. Então, a partir dali também eu descobri que era aquele caminho que eu queria, e aí eu fui meio que traçando, em primeiro momento, um caminho assim meio que da área, né? Porque você tem que como eu trabalhei nessa área de comunicação e de marketing logo de cara, então isso meio que me mostrou um caminho de coisas que eu podia fazer no futuro, né? Então, fui me aprofundando nessa área, fiz graduação e tal. Só que eu estava incomodado, porque eu ainda tinha outras. Eu sempre tive banda, sempre tive projetos paralelos, assim, né? Com festas, e sempre dava rolê com galera, sempre estava envolvido de questões mais políticas, assim, sempre tinha essa discussão política com os meus grupos. E aí, enfim, fui fazendo o meu rolê. E depois, quando eu cheguei num ponto, assim, né, já tinha feito trabalhos para um monte de coisa, fui crescendo, né, tipo, até virar um gerente e tal, de uma empresa, e daí eu meio que, aquela história, né, tem um filósofo que fala, quem está no topo só pode evoluir descendo, né. Então eu cheguei até onde eu precisava para construir a minha história, e depois eu peguei e comecei a fazer as coisas que eu comecei a investir no meu tempo para fazer as coisas que eu queria. E aí eu comecei
saí de um projeto dessa empresa, fui trabalhar numa ONG, num grupo de uma cooperativa de cinema que tinha nessa ONG, que fica aqui em Osasco, em São Paulo, na Associação Eremim, e da Associação Eremim eu comecei a fazer pesquisa de campo, pesquisa de imagem para a ONG. Daí eu comecei esse trabalho meio que, depois eu fiz o projeto Politudes, também que foi a base do Terra Jovens, né? Daí nos últimos tempos que eu consegui meio que fazer o que eu realmente gosto, né? Achar as minhas, me dar, assim, me poder trabalhar com as coisas que eu gosto, né? Sem fazer todo um rolê, mas consegui fazer um trabalho que eu sinto prazer de fazer, e também ter tempo para fazer as minhas coisas, né? A música, que é uma coisa que eu já estudo há algum tempo, que eu já tenho projetos de música, e pesquisa e poesia, que são as três coisas que eu gosto, que são as escritas que eu gosto de fazer, sabe? A música, a pesquisa, música e literatura, que são ali onde é um trabalho meio que eu faço de autoconhecimento, de entendimento também sobre a vida. E, claro, hoje em dia eu tenho mais possibilidades, né? Toco como DJ também, tenho feito algumas apresentações, mas assim, eu gosto mais de tocar minhas próprias músicas, né? Sempre estou com parceria com algum produtor, né? E também, como eu estou estudando, fazendo um projeto de piano agora, e eu estou com um repertório para sair, eu ia fazer no dia 11 ia ter um evento, mas foi adiado por conta de uns problemas, mas tão logo eu já vou estrear esse conjunto novo de músicas novas e continuo também fazendo apresentação como DJ, né? Uma coisa mais eletrônica mesmo, coisa para pista, sabe? E curto também fazer. Então é isso, meio que um mix. Eu falei, sintetizei um pouco o tempo, né? Porque já fiz muitas coisas, mas sempre tive curiosidade de tudo, sempre tive vontade de fazer as minhas coisas, sempre tive. Sempre assim, eu entro na biblioteca, eu fico com dor de barriga, eu tenho muita ânsia assim, para conhecer coisa nova, para aprender, para tentar meio que, sabe, tentar. Eu gosto de fazer as coisas que eu tenho vontade. Eu quero estudar isso, eu vou lá e estudo. Eu quero estudar uma língua, eu vou lá e estudo. Só que eu só gosto de fazer as coisas que eu gosto, entendeu? E com o Terra Jovens, né, para mim, fecha o ciclo perfeitamente, porque daí eu ainda consigo criar uma cena juvenil, né? Que a ideia da gente é meio essa, dessa região aí do Rio Doce, um grupo de jovens aí que puxa as mudanças para essa região, né? Uma coisa mais política, mas também poética, mas também, enfim, né? Uma propositiva, né? Não é a gente que fica reclamando, não. É a gente que vai lá e faz o negócio acontecer. E para mim isso está sendo muito super legal de ter essa experiência. Quando eu fiz o Politudes, foi diferente, porque ele se esgotava nas oficinas, né? E o Terra Jovem já vê essa coisa do vídeo também, que tem um plus para o projeto, aí fica essa produção também de vídeo, assim, que eu achei que foi ideia do Juliano, né? Na verdade, que é o presidente do Instituto, e essa ideia de criar essa parte de produção de vídeo e tal. Mas é isso, é um momento interessante, né, da vida. A gente vai ficando mais velho, a gente vai pegando a mão também, né? Não, mano, é isso, né, cara? É isso aí, como disse, simplificou bem, né, mano? Um salve pro meu mano Daniel Riquelme, que entrou, não sei se tá aí ainda, mas ele entrou, mandou um salve. Um cara que Ah, legal. participou tal, mano, e é muito aprendizado, mano. Mas aí, mano, a gente falando de você, Gerard, e de vários momentos que eu até ia entrar no assunto aqui, mas aí, cara, primeiro você saber, cara, salve aí, meu mano Daniel, tá ainda, curtiu, mano, o Terra Jovens? Mano, o ruim como diz, do Terra Jovens é que infelizmente acabou, né, mano? E eu lembro que
que quando ele começou, você falou de errar, você falou assim, gente, aproveita, porque a turma do ano passado acabou e a galera ficou tipo, acabou já. E a gente ficou com essa mesma sensação de errar. Então, tipo assim, cara, eu queria perguntar para você, cara, da onde Uhum. surgiu o convite de fazer o Terra Jovens, que até então é algo inédito, né, mano? Porque, como é que é? Partiu de você, alguém te apresentou um convite, te convidou. Como que Cara, iniciou esse projeto? então, olha só, eu conheci o Juliano, que é o presidente do Instituto, né? Um tempão atrás, e era bem na época que eu estava fazendo o Politudes, que era o outro nome desse mesmo projeto que eu faço no Terra Jovens. E aí, ele perguntou o que eu estava fazendo, eu nem sabia quem que ele era, né? Foi só uma pessoa que estava no meio do rolê, assim, e foi até engraçado, porque foi um dia, acho que se eu não me engano, foi um dia que estava tendo uma discussão sobre pichação, né? E aí uma pessoa pegou e falou que não gostava de pichação, e aí eu peguei e entrei na conversa e falei, ué, mas a pichação não é para gostar, né? E aí começou, acho que ele gostou do jeito que eu abordei, e depois ele perguntou, quis se interessar que que eu fazia, né? E aí eu falei que eu estava fazendo esse projeto, eu estava terminando meu doutorado naquele ano, na antropologia, e aí ele quis meio que, vamos bater um papo, que pra gente fazer um projeto assim, eu acho legal, não sei o quê. E aí a gente fez, né? Foi esse projeto meio piloto, né? Tipo, escrevemos um negócio. Só que o Juliano, como ele é cineasta, ele quis que tivesse a segunda parte que fosse a produção de vídeo. E aí, enfim, aí eu montei o negócio. Ia ser uma coisa grande, ia ter uma super produtora de cinema. Depois o negócio foi tomando uma outra forma. Quando vi, era eu que falei, deixa que eu faço tudo então. Eu cuido de tudo, inclusive chamar pensar em como que seria essa parte dos vídeos, porque ninguém não era para formar trabalhadores do audiovisual, era para ensinar os jovens a fazer vídeo pelo celular, coisas simples, né? Enfim, aí nisso eu mandei o projeto, aí quando a gente ia começar, veio a pandemia. Isso era tipo assim, 2019, eu acho, se eu não me engano. Nem lembro mais quando foi a pandemia, mas 2019, aí nisso a gente teve que dar uma parada. E aí ele foi e falou, ó, vamos deixar engatilhado, que assim que for possível, eu vou tentando agilizar por onde que a gente vai conseguir encaixar esse projeto, né? E aí, quando foi chegando, foi chegando 2022, a gente já estava se reunindo, mexendo, mandando documento, e aí foi aprovado o projeto para acontecer. E aí, bom, aí para mim foi totalmente desafio, porque eu não conhecia, né, a região. Então eu tive que ir no primeiro momento para conhecer o território, para falar com algumas pessoas, eu queria falar com algumas lideranças comunitárias. E aí eu fui tentando estabelecer um jeito de fazer um projeto piloto. Eu sabia que eu ia ter ainda aqui durante os outros anos melhorar, mas eu queria dar um pontapé inicial, e aí eu fui tentando conseguir indicação de jovens, que nem o meu outro projeto, isso eu não precisava fazer, isso já vinha, a própria prefeitura já escolhia jovens de várias ações sociais da prefeitura. Lá, nessa região de vocês, aí de Jaimorese, região, eu tive que meio que tentar, no primeiro momento, falar com as lideranças comunitárias, pedir indicação, depois eu fui nas escolas também, e aí eu fui montando, mostrando quem tinha interesse, fui tentando facilitar o máximo que eu pudesse, que eu podia, e tentando cumprir com alguns requisitos. Queria uma turma mista, então eu queria, por exemplo, mesma quantidade de homens e de mulheres, né? Por exemplo, queria um grupo de negros, gente da área rural, queria, enfim, eu fui colocando um LGBT, a gente queria a diversidade desses grupos, que representasse a complexidade da juventude, enfim, e aí rolou a primeira turma, e foi muito legal, porque a coisa aconteceu, não tive nenhum trabalho, assim, não tive que... Deu tudo certo, sabe assim, para dizer assim, tanto como rolou as oficinas, como rolou o projeto, não tinha sessão Terra Jovens, no final acabou tendo, então assim, a coisa também foi acontecendo, eu sempre escutando todo mundo também, porque acho que qualquer coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que escutar, né?
o lugar, as coisas que estão acontecendo ali, ver, mesmo que a pessoa fala uma coisa nada a ver para você, você considera. E aí a coisa foi acontecendo. Depois, agora nesse segundo ano, foi bem mais fácil, que a gente já fez uma turma maior, também pôde escolher mais. Apareceram pessoas, né, como você, a Tara, também, que é a menina indígena, Puri. Então que já foram falando comigo já lá antes, no final do ano, ó, quando que vai ser? Né, já mostrou interesse. E aí, eu acho que a minha ideia é essa, de pegar a nata, né, assim, eu falo assim, dos jovens que já têm um histórico de participação, que gostam de debater, que tem um perfil, né, claro, eu acho que qualquer jovem poderia passar pelo projeto, mas eu acho que nesse momento inicial do Terra Jovens, eu acho que a gente está buscando esses jovens com esse perfil para a gente já cortar essas bolas para eles, porque ele já tem essa estrada, um certo conhece as redes sociais, já mexe com o celular, então coisas assim. E aí, agora passou o segundo ano, é rápido demais, cara. Agora já acabou o segundo ano, eu já estou articulando a terceira turma, né? Porque esse projeto é financiado, como o Instituto é uma ONG, então ele é patrocinado, é financiado, né? Então, não é igual uma empresa, sabe? Então você tem que, as coisas são assim, projetos, né? Você tem que fechar projeto por um tempo. Então essa primeira parte do Terra Jovem são 4 anos, né? Agora a gente já está para o terceiro ano. Mas aí depois tem essa parte, um outro projeto, que é o 2.0 aí, e aí que vai ter mais turmas. A ideia é fazer um por semestre, né? Então, assim, o projeto ficou muito grande, né? A gente conseguiu, além desse material audiovisual da produção, bom, tem vários lados. O primeiro lado é essa formação humana, que eu acho que é complementar que a escola, né, o ensino público, a gente sabe como é difícil, e para abordar alguns temas, né, de forma como a gente aborda, então, assim, é uma educação complementar mesmo, para estimular o entendimento da gente, né, dos jovens, assim, no mundo, na política, na natureza, enfim, se entender. Mas tem essa parte da produção, que também tem esses imaginários juvenis aí, de tudo que vocês produzem. Então, assim, a primeira parte agora, por exemplo, nessa semana, a Vicky e o Thiago estão em São Paulo, a gente vai apresentar um artigo, né, num evento de comunicação sobre o Terra Jovens, né, questão de protagonismo juvenil, então contar um pouco dessa experiência. Então, uma dessas é a divulgação científica que eu estou fazendo. Outra parte é também tentar colocar os vídeos em circuito, em mostras, né? Estamos negociando coisas por aí, talvez tenhamos notícias boas mais para frente, mas assim, os filmes alguns vídeos vão circular, a gente vai encaminhar eles para esses eventos e tal. E tem uma outra parte que é de empregabilidade, que eu estou desenvolvendo, que eu quero desenvolver melhor esse ano, né? A gente já faz um pouco isso, tem o estagiário sempre é alguém do Terra Jovens, né? As pessoas como que nem o Thiago, que foi contratado pelo Instituto, o próprio Instituto também, esses jovens podem ter uma oportunidade lá, na medida que tiver necessidade, e outros parceiros, né? Já teve gente que pediu indicação de jovem para dar uma formação de vídeo em Guandu, e eu vou indicando. Então, assim, eu queria construir melhor essa parte de empregabilidade, também para que esses jovens tenham possibilidade de realmente se estabelecer profissionalmente, né, financeiramente, para conseguir atuar, porque eu acho que assim a militância, assim, de certa forma, né, embora a gente não tenha coisa partidária, que eu acho que o meio ambiente é uma causa coletiva, né, educação ambiental, acho que é uma coisa de interesse para todas as áreas, né, todos os lados. Então, para mim é sempre uma coisa assim, desenvolver essa parte da empregabilidade para dar condições para esses jovens permanecerem na causa ali, né? Tentando fazer esse movimento junto ali, que é de trazer, bom, primeiro replicando esse conhecimento do Instituto, na expertise do Instituto com relação à recuperação de solo, à educação ambiental, ao desenvolvimento rural sustentável, né? Ajudando o Instituto com esse trabalho, que isso já vai revitalizar, né? Já vai criar uma economia própria para as comunidades, já vai restaurar o solo, né? Então, e ter jovens mais conscientes daquilo ali, da mudança, né?
Então, isso é uma coisa muito importante, mas eu acho que a empregabilidade pode fechar a coisa de uma forma mais interessante, porque com emprego, né, com renda, eu acho que aí o jovem tem mais facilidade para fazer essa mudança, começando a mudança pela vida dele, de fazer uma coisa que ele gosta, e a ponto de poder também colocar o seu próprio tempo, a possibilidade de lutar por uma causa, coisa que quando a gente está muito diluído no trabalho, a gente não consegue, né? Então, meu desafio agora é talvez aumentar um pouco as turmas, já fiz isso nessa edição, né? Tinha 39, né, matriculados, fora os ouvintes, então na próxima turma eu pretendo aumentar mais, né, a quantidade de gente e tentar traçar aí todas as possibilidades que aparecerem, desde encaminhar um jovem para uma coisa formativa, né, tem um cara, tem uns meninos no ano passado que tem uma voz super bonita, o João Manuel, o Pedro, eles têm uma voz de locutor, esses meninos eu poderia tentar sei lá, conseguir uma formação de locução para eles numa universidade, uma coisa online, sei lá, e tentar ajudar, tentar poder fazer um trabalho de encaminhamento, enfim, né, desde que nem o Pito também está fazendo uma parceria com a gente, para sempre algum jovem trabalhar com ele de estagiário lá na produtora dele, então a gente vai conseguindo, no decorrer do tempo, né, também dar condições de trabalho, né? Ou abrir algumas oportunidades para dar sequência na formação, para que também, eu acho que dê condições para os jovens trabalhar em prol disso. Então, assim, a coisa ficou grande, né? Então, agora eu estou numa fase de relatórios, daqui a pouco eu começo a escrever um outro artigo, então a gente começa a divulgar o projeto pela coisa mais acadêmica, e depois tem esse outro lado também dos vídeos. Então, assim, o projeto foi ficando grande, acho que a tendência é que a gente vai aperfeiçoando, né, no decorrer do tempo, né. Sim, cara, Não sei se eu e respondi essa você... pergunta. Não, não, sim, cara, é que a gente viu, foi muito interessante, no Terra Jovem vocês mudaram algumas coisas, tipo, de um ano para cá. E vocês fizeram os projetos, apresentaram os vídeos com a diversidade e deu muita inscrição. Infelizmente, a gente ficou assim apertado. Infelizmente, obviamente que vocês não podem selecionar todos, mas fez coisa importante, tipo aumentar a turma e outra coisa que foi mudar de dia de semana por sábado, porque se não tivesse Sim, mudado culturalmente, a gente não teria se conhecido, porque eu, por exemplo, não teria ido. O que você aprendeu do primeiro Terra Jovens para o segundo que você falou, cara, eu preciso mexer aqui, que em alguns pontos vai ser melhor? olha só, uma coisa que eu coloco no projeto, no final do projeto eu faço relatórios, né? Então, tem 3 produtos que eu entrego. Uma coisa geral, que tem toda a documentação. Um relatório final, que eu faço interpretação dos dados que tem ali. Porque também toda oficina tem avaliação dos alunos, tem avaliação dos palestrantes. Depois tem uma avaliação que eu faço também de cada oficina. Tem são 3 questionários que eu apliquei durante as oficinas, então eu tenho muito dado, né, eu tenho muitas informações do grupo, do que está acontecendo. Então, todas as coisas que aparecem no relatório, eu vou considerar, né? Então, uma das coisas que me incomodava no ano passado era por conta da, desse novo ensino médio, a gente acabou fazendo essa parceria com as escolas, e por isso que era no dia da semana. Então, o ônibus buscava os jovens na escola, depois eu via na escola. Mas aí vinha todo mundo de uniforme da escola, né? Então, era uma coisa que eu achava que tirava a identidade do jovem, né? Porque o jovem, todo mundo de uniforme, e quando que se ele não precisasse daquilo, ele poderia ir do jeito que ele se veste, do jeito que ele é. Então isso era uma coisa para mim, né? Resolver também isso de abrir possibilidades para os jovens que muitos não aceitavam porque trabalhavam. Então, assim, muita gente, eu não posso. Porque no final você tem tantas inscrições, mas nem todo mundo entrega a documentação que precisa.
outro que foi selecionado, minha chefe não deixou. Então, assim, todas as mudanças que apareceram, eu considerei, fora as dicas, né? O Juliano me deu essa ideia de, em vez de separar as duas, porque são duas partes. A primeira parte é mais teórica e depois tem a parte de vídeo. O Juliano falou, talvez não separar tanto, ser meio misturado, as de vídeo com as outras. Então, assim, tudo que apareceu, que eu vi, por exemplo, a parte de vídeo, talvez pudesse ter uma coisa mais efetiva, né? Nem o Pito deu uma aula para vocês e ensinou vocês a fazer uma gravação na hora ali, né? Roteiro, agora vamos dividir essa equipe aqui, ilumina aqui, não sei o que, aqui, fio. Então, assim, vocês foram... Acho que ele colocou vocês num lugar de entendimento de como que se opera para fazer um vídeo, né? Primeiro uma ideia, depois pensar como você vai fazer. Então, assim, fui tentando fazer todos os ajustes de coisas que eu tinha achado que não foram tão boas no ano passado. Embora, eu falei, achei que foi excelente. Mas é isso, todo ano a gente vai melhorar. Então, todo ano, todo final, com base nesses relatórios que eu tenho como fazer uma análise do que aconteceu ali, né? Tanto de termos do rendimento dos jovens, né? Por exemplo, nesse ano, eu tive uma ideia que talvez fosse legal se fosse feito em dupla o vídeo, quem quisesse, né? Talvez quem quisesse não, mas porque, vamos supor, à medida que eu fizer 45 vídeos, sei lá, tiver 45 jovens, cada um fizer um vídeo, eu vou ter que ter um evento final muito grande para passar tudo, vai vir muito material. Então, assim, são pequenas coisas que vão, de repente pode ajudar, de repente dois pode ajudar a ser mais legal, um trabalho de equipe, talvez as pessoas podem se complementar, uma pessoa que filma bem com outra que tem uma boa ideia. Enfim, eu acho que são coisas que vão aparecer e que depois que eu tiver esses relatórios prontos, né, eu vou apresentar. E eu vou sugerir coisas que vão ser melhores. Olha, essa oficina aqui não funcionou tão bem, talvez a gente pudesse fazer desse jeito. Ano passado teve oficina que esse ano já não teve. Enfim, você vai meio que melhorando, ouvindo, né, escutando e vai deixando a coisa acontecer, né? Mas sempre sempre fazendo uma análise depois do movimento que você criou ali. Olha, fiz esse ano, então o relatório é esse, então você vai descobrindo coisas, os próprios jovens, né? Tem oficina, qual oficina que você menos gostou? Essa, por quê? Não entendi, não sei o quê. Então, olha, essa oficina aqui talvez precisa ser melhor trabalhada, não gostaram muito da atividade dessa, então talvez você possa pensar uma outra atividade. Então, assim, tudo que eu puder, tudo que aparece que deixou um pouco a desejar, na próxima oportunidade eu vou tentar resolver, né? Então, por isso que eu falei do relatório, de pesquisa, porque daí você tem dados sobre o que aconteceu. Então, a partir dali você pode fazer correções. Quer dizer, no ano passado a questão dos materiais, esse ano foi muito mais de qualidade, coisas muito mais bonitinhas, de qualidade, eu pude acompanhar mais de perto. Então, pequenas coisas que você pode mudar e que você pode melhorar. E aí, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer, né? Sim, Gerard. Ô, Gerard, e se for pegar essas duas turmas que você teve, cara, o que mais que você aprendeu com elas? Qual foi o maior aprendizado que você teve com esses jovens? Cara, eu acho assim, eu acho que a gente pensa em grupo, né? Porque a ideia da gente com o projeto é criar uma cena juvenil, né? Então, cada grupo vai deixar ali, é o que você está falando no começo aí, pessoas que você vai ficar amigo em contato para a vida. Eu acho que é meio que a essência do projeto, né? Algumas pessoas vão permanecer, né? Como no ano passado, a Vicky, o Thiago, a Manu, né? A Mariana, tem a Esther, o Isaac, tem uma galera que está sempre em contato, que aí eles aparecem eles voltam, né? Então é uma coisa que a tendência é que no passar dos anos a gente vai sempre ter eventos para juntar essas turmas, né? Então de repente no ano que vem vai ter uma coisa fechada ali para as duas turmas, vai aparecer 6 da primeira turma e 10 da outra turma.
E aí vai, quando tiver o terceiro ano, vai ser. Então, se cada edição ficar 5 ou 6, daqui 10 anos, claro, tem sempre um trânsito, um fluxo, né? Então, para mim, o que eu penso é isso, né? Que vai sempre ficar um grupinho, algumas pessoas que são as pessoas que são mais engajadas, que vão se interessar mais, são pessoas que estão mais envolvidas, né? Então, isso não vai ser todo mundo, né? Então, cada ano vai ter novas vidas, novas vivências ali, novas identidades, né? Então, aí que vão representando, são as pessoas que estão interessadas na força que o Terra Jovem está formando ali, né? Como você, por exemplo, que é do hip hop, que é do rap. Então, assim, eu acho que o interessante é isso, compor com o passar do tempo, independente, assim, o que eu aprendi. Foi o que eu falei, por exemplo, eu achei que os jovens, sem estar com o vínculo da escola, ficam mais livres também, achei que rende mais o debate do que a turma passada, que era tudo de escola, a maioria. Não que eles foram super legais também, rolou super bem, mas achei que foi diferente esse acontecimento do jovem estar sem essa chancela da escola no local. Então, você vai meio que entendendo, né, que algumas pessoas vão permanecer, outras vão fazer outras coisas, ou sei lá, outras foram só, um ou outro fica ali, né? Acho que assim, nada, acho que igual chegou, ninguém vai sair, porque obviamente que muitos daqueles temas ali deve ter feito, vai fazer as pessoas pensarem, os jovens pensarem diferente. Mas é o que eu falei, esse movimento que a gente vai criar vai ficando um pequeno grupo e que vai só aumentando e vai tendo um fluxo e que a gente vai chegar um momento que vai ter uma agenda, vamos falar com o prefeito, vamos, sei lá, vamos viralizar uma pauta comum de todo mundo. Enfim, acho que a coisa vai se constituindo na medida que os anos vão passando. Acho que essa turma foi muito mais legal nesse sentido, que é povo mais alternativo, né? Eu achei que tinha essa expressão, né? Tem homem trans, tem indígena, e é isso que eu quero mesmo, né? Eu quero justamente que essas vozes representativas aí também participem das discussões, até para todo mundo meio que a gente é tudo igual no final, né? Então, apesar das diferenças, né? Então, sempre aprendizado, mas eu acho que essa turma teve, né, um alcance maior. Também o projeto hoje a gente sabe muito mais do que a gente quer com relação ao projeto, do que a gente sabia no começo. O próprio instituto também, né, tem essas mudanças que você vai para entender melhor a ação. Então, às vezes você precisa fazer esses ajustes. Então, quando você sabe mais o que você quer, fica mais fácil de você transmitir também, sabe? Então, tudo isso está facilitando a gente a cada ano melhorar, mas sempre mantendo aquelas pessoas que fizeram uma diferença ali, tanto na participação, tanto nessa questão do trabalho, de pessoas que vão vir com a gente e que também a gente vai fazer o que for possível para que elas permaneçam, entendeu? Não, sim, cara, é muito importante esse papo que você deu. Queria até aproveitar ele, cara, que tipo, teve essas oficinas sobre vários assuntos, não apenas assuntos relacionados à natureza, mas assuntos também relacionados à vida, às pessoas em si, ao cotidiano. Só que, cara, quando, tipo, a gente olha, tipo assim, a gente vê os jovens, entendeu? Para as oficinas e tal, mas a gente pensa, caramba, eles também são jovens, são adolescentes. Então, de vez em quando, você via lá as brincadeiras, as zoações, a gente ria, se divertia, fala, caramba, são apenas jovens, são apenas adolescentes. E tem gente que chama, Gerard, essa geração de geração perdida, a geração que não quer nada com nada. Então, a pessoa da geração passada, muitas pessoas falam que essa geração não tem solução. Aí, segundo essas 11 oficinas, se não me engano, cara, essa e a outra turma, você acha que esses jovens podem mudar o futuro do nosso lugar? Seja sincero, cara. Cara, se eu não acreditasse, eu não estava fazendo, né? Eu não estava
pensando nisso, como eu falo isso, né, uma cartografia, colocando essa cartografia de pensamentos, de conceitos, e que a partir disso possa vir aí as mudanças. Eu acredito, o Instituto é a prova que a mudança é possível, né? Tanto no sentido do que ele propõe de mudança, de transformação ali, e como ele está crescendo no decorrer do tempo, essa ideia, né, de recuperar o planeta, né, que é meio isso, né, que é possível, em termos de envolvimento, de política, de ir atrás, de contatos, de fazer a coisa acontecer, de participar do debate, saber onde estão acontecendo as oportunidades para também ir atrás. Então, eu acho que assim, os jovens têm um desafio pela frente, né? Eu sempre coloco isso já nas minhas pesquisas, já antes desse projeto, que eu já pesquisei coletivo de música eletrônica, já trabalhei com a juventude, enfim. Então, assim, o futuro para o jovem virou um ponto cego, né? Então, também isso deixa ele num estado de paralisação, paralisa, né? Então, eu acho que isso é uma questão, né? Como também que vão se cobrar, se julgando. Se nós deixamos para vocês um mundo todo ruído, né? Então, acho que o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer é abrir o caminho para vocês conseguirem chegar às saídas, né? E não de ficar taxando vocês como versão perdida, quem que é perdido, quem não é perdido, porque no fundo né, é meio que as crianças são as vítimas do mundo que a gente está deixando para elas. Na medida que a gente não tem consciência do que está acontecendo, não participa dos debates, a gente também é consequência pelo resultado do mundo, né? Então, acho importante a gente considerar o jovem. Acho que mais do que tirar ele desse limbo aí, né? Reencantar ele, né? Para as coisas, para a vida, para se entender. A vida não se resume, a vida social, nós somos seres naturais, né? Nós somos primatas, é o que eu falo desde o começo, né? Nós somos nos entendendo da natureza para poder entender o que a gente vai fazer. Se a gente recusar a nossa animalidade, se a gente não entender de que lugar que a gente é classificado dentro da própria natureza, que a gente classifica, dificilmente a gente vai conseguir sair do lugar, porque se você não considerar o que você você já está com um pensamento errôneo sobre a própria vida, né? Se você não... você vê, as pessoas falam, os animais... O homem é um animal, o homem mesmo é um animal. Mas é racional, mas ele é animal, né? Ele tem um cérebro, estômago, cu, boca, igual qualquer bicho. Então, assim, nós compartilhamos, né, de uma genealogia, para dizer assim, natural, e que isso não tira a gente da humanidade, né? Isso para pensar tudo, né? Para o bem e para o mal, inclusive para restaurar, para reconstruir, para refazer. Então, assim, a ideia é reencantar. A gente tem que se reencantar diariamente, apesar dos nossos medos climáticos, a ansiedade, que a gente está, o medo do está pegando fogo, cada dia uma coisa, essa política que a gente está vivendo aí, né, desses extremismos, de uma galera que não tem proposta, ela quer só fuder mesmo, quer tacar fogo, entendeu? Então, assim, é um mundo assustador, por isso que eu entendo os jovens. Agora, tem um dado interessante, né? Você me pergunta da diferença e tal, das turmas, mas as pessoas de São Paulo têm percebido muito o interesse de vocês, né? Dos jovens daí. Como eles se comportam, como eles são atenciosos, né? Coisas que aqui em São Paulo, dependendo dos lugares, os jovens não estão nem te ouvindo, né? Então, estão no celular ou estão no outro universo. Então, assim, todo mundo notou a atenção dos jovens, né? Interesse, uma coisa que é raro. Então, assim, temos aí um quadro interessante, né? De interesse, de gente que está interessada. Isso, para mim, é um dado bom, porque daí saber que a gente está colocando as sementes em solo fértil, né? Eu acho que a chance das coisas brotarem e fazer diferença é muito maior, né? De oferecer para vocês um mundo que a gente mostra, do jeito que a gente mostra, né? E instrumentalizar vocês para se comunicar, para pensar a comunicação também como uma coisa aliada do processo criativo, né? E pensando a comunicação não só dessa coisa de
né, de TV, rádio, como as pessoas pensam, mas, né, o corpo, a performance, a identidade, né, pensar como a gente se expressa e como a gente pode trazer essa política nossa pelo nosso jeito de ver o mundo, as pessoas se interessarem, né? Não uma política de falar para o outro o que ele tem que fazer, mas para que as pessoas encantem pela gente, pelo jeito da gente ser, e isso faça ela repensar sobre ela mesma, né? Acho que esse que é a minha ideia como Terra Jovens, né? Comece a mudança por você, né? Faça você a mudança, né? Em vez de ficar fazendo fiscal, né? Então, sei lá, formas novas de pensar a política, pensar a política desse jeito, né? De um jeito de reencantamento, de interesse pela sua espécie, de valorizar as outras vidas, né? As outras, sei lá, os outros seres que habitam, né? Enfim, e também enxergar, né, à frente, né? Sabe, muito às vezes eu acho que eu tenho uma sensação, né, que não é só uma questão da juventude. Acho que a civilização ocidental tem uma dificuldade, né, de sair do trono, né, porque acha que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, isso coloca um homem num lugar de poder que ele não tem, né? O homem é apenas uma criação. Essa ideia da gente dominar o mundo, de poder e de... O final disso é o ímpeto do capitalismo, né, a destruição. Então, assim, Eu, apesar apesar de tudo, eu quero ajudar a apagar o incêndio, entendeu? Porque é uma coisa ética, uma forma como eu entendo dentro da natureza, dentro da sociedade, né? De como eu posso também, com o que eu estou propondo, ajudar as outras pessoas a pensarem em saídas para um mundo em chamas. Mas eu acredito, né? Quando eu tenho esse exemplo do Instituto e outras coisas, muitas outras coisas que transformam, né? A vida, o rap, possibilidades que a gente tem aí, né? Eu lembro que nessa ONG que eu trabalhava no Eremin tinha educação pelo rap. Então eles trabalhavam os elementos do hip hop, né? Então eles faziam isso, tinha aula de grafite, tinha um monte de coisa, tinha b-boy, então são formas, né, que a gente tem de achar sentido para a vida, para que a gente consiga passar pela vida de cabeça erguida. E para mim, eu acho que é isso. O nosso desafio é mostrar que é possível fazer algumas mudanças, né? Não sei, a gente não pode ter tanta pretensão assim, né? Mas fazer a nossa micropolítica, né? Fazer a nossa a gente encabeça ali ao nosso ao redor, né? Eu lembro que quando eu estava estudando no doutorado, aí tinha uma universidade da Inglaterra que estava estudando o comportamento ético dos insetos, né? Então, que o animal que ajudava não tinha um definido, né? Quem que ia lá e tomava agia para em prol dos outros era quem estava naquela situação. Então, é muito interessante pensar nisso, né? De como que o pensamento ético pode colocar você como responsável pelo que está acontecendo ali, né? Não no sentido de aquela responsabilidade chata e obrigação, mas de ir lá e resolver uma coisa que beneficiaria todo mundo, né? Ou mais que uma pessoa. Então, eu acho que é possível, sabe? A gente se reencantar com a vida e fazer a mudança. Claro que, talvez, assim, para conseguir num espaço maior na política, a gente vai ter que participar dos debates, né? Os jovens vão ter que circular mais, vão ter que... Enfim, porque senão você não muda, né? Aquela história que o Diego falou na outra oficina, que falava assim, você pode não gostar de política, mas tem gente que vai gostar e vai fazer ela para você. Então, também da gente se entender, né, como ser político também, né? Porque ficar reclamando do mundo, também você não vai chegar a lugar algum. Você tem que fazer alguma mudança a partir do seu mundo, né? Então, é meio isso. Caiu, agora voltou. Então, assim, eu tenho uma sensação que eu acredito, sim, que é possível mudar. Acho que não sei exatamente assim, não tenho uma receita de bolo, né? Vai ser um processo que vai se dar, mas eu ainda assim vou apostar as minhas fichas nisso
como forma de resistência, né? E também de querer um mundo que eu acredito que seria esse mundo igual, que as pessoas pudessem ser iguais, que elas se respeitem. Talvez seja um pouco utópico, mas eu acredito sim, quando eu vejo vocês, quando eu vejo uma turma que nem a gente saiu agora aí desse ano, né? Tanta gente legal que se desenvolveu ali, que teve aquela oportunidade. Então, assim, é por isso também que a gente está sempre tentando meio que se ressignificar, né? Enfim, e vivendo e construindo as coisas, e enfrentando, e muitas vezes é aquilo, né? A nossa indignação positiva, uma indignação pelas coisas que não fazem bem, que são ruins, né? De que uma, sei lá, uma política que não favorece as pessoas, por esses políticos que só aparecem para pedir votos, contra aquela pessoa que também, depender dela, não vai mudar nada. Sempre é assim. Isso não muda, né? Tem gente que tem sempre esse discurso. Isso aí vai ser assim, mas vai lá ver de que dia que ela se propôs a discutir sobre aquilo. Então, eu acho que é meio isso, né? Jovens mais participativos, eu acho que vão fazer diferença no debate e nos acontecimentos, porque se vocês tiver uma turminha que for bater um papo com o prefeito sobre políticas da juventude, eu tenho certeza que alguma coisa vai desdobrar disso em algum momento e nós vamos, enfim, eu estou colocando isso como uma frente, né? Fora outras zilhões de coisas que podem ser pensadas e discutidas e questionadas, né? Tanto desde do que precisa para essa região, questão ambiental, as mudanças que vão precisar, e também de coisas novas que precisam, né? De políticas para a juventude, né? Acho que esse vai ser o legado do Terra Jovens aí para essa região, de pensar políticas para a juventude, né? Sim, mano, é importante, né, cara, esse papo que você deu, que a galera abraça, cara. E só para fechar esse assunto sobre o Terra Jovem, tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que é a pergunta que não quer calar, cara. O que você pode contar sobre o Terra Jovem 2026, cara? Qual é a novidade? Já tem data marcada para inscrição, para as oficinas começar? É a novidade? O que você pode adiantar para a gente? Olha, eu estou como eu te falei, estou numa fase agora de relatório, né? Então, eu tenho um relatório, eu acabei de juntar tudo, toda a documentação num volume gigante, com tudo, com imagem, com lista de presença, pesquisa e tudo. Eu vou ter que passar um processo que eu vou ler tudo, vou começar a fazer umas marcações, para daí entender exatamente o que aconteceu, porque eu não trabalho com achismo, né? Então, a ciência sempre é minha aliada, assim. Então, aí, a partir dali, tem algumas coisas que eu suspeito, que eu acho, por exemplo, a sessão Terra Jovens, né? Eu achei que esse ano foi bem melhor, mas eu acho que a gente tem ainda que melhorar com essa parte de vídeo, pode melhorar, né? Eu acho que talvez alguma oficina que aparecer, se alguém sugerir um tema que eu não trabalho, mas que eu achar que pode ser um tema que cabe dentro de uma oficina. Mas a minha ideia é que sim, seja um crescente, né? Que nem essa turma segundo ano eu achei bem interessante. Eu queria uma turma 3 ainda mais mista, ainda mais escolhida, né? Que a gente consiga chegar em jovens tão interessados, assim, que para manter a essência do projeto, que é essa galera mais alternativa, né? A Manu fala assim, achei legal ela falando isso, né? Porque eu falei, quando eu era jovenzinho, eu era meio punk, andava com os punks. Essa galera alternativa, né? Ela achou que o Terra Jovens desse ano é uma turma mais alternativa. Não são pessoas que você vê aí pela rua, né? Achei engraçado, claro que ela não falou isso num tom pejorativo, obviamente, mas que são pessoas diferentes, é gente que já está, que já tem uma outra entrada no mundo, entendeu? Que tem outros porquês para pensar a vida. Então, essas pessoas que interessam. Então, eu tenho que chegar sempre nesses peixões aí, né? Que nem você, que nem a Ana Pedrini. Nessa Terra Jovens teve um monte, né? Até não vou nem falar mais nome, porque senão eu vou esquecer. Tinha muitas pessoas que super legais, que eu acho que é para essas pessoas que a gente quer cortar essas bolas, entendeu?
para vocês chegarem lá e fazer o negócio acontecer. Então, eu espero melhorar o que precisar. Acho que algumas coisas a gente pode manter o dia, acho que assim, a parte de acontecimento do Terra Jovens foi perfeita, não tive nenhum problema, né? Pontualidade, a equipe do Instituto, foi assim, tudo preciso, as coisas aconteceram, os eventos, final, encerrou, não teve, a coisa aconteceu. É melhorar e ter uma turma à altura, ou melhor, que a do ano anterior, né? Não sei se a gente vai conseguir sempre, mas a nossa ideia é sempre uma crescente. E cada ano que passar, a gente compondo essa cena, cada ano, né? Esse ano que nem o Thiago e a Vicky já estão aqui para participar do evento. No ano que vem, outros. A outra pessoa vai ser assistente, outras pessoas vão trabalhar, entendeu? Vai dando uma vitalidade ali para o negócio, e aqueles que vão ficar com a gente, e outros que vão replicar de outro jeito, isso, né? Mas a minha ideia é que as coisas melhorem, né? E eu vou fazer de tudo, porque eu faço pesquisa, então eu sempre faço uma leitura crítica de tudo que aconteceu ali. Além das conversas com outras pessoas, o feedback de quem viu, enfim. Agora eu estou falando, por exemplo, com as escolas, com as diretoras das escolas, diretores, então eles estão me devolvendo o que eles viram de mudanças dos jovens. Então eu tenho muita informação precisa para conseguir fundamentar uma opinião, porque às vezes só de estar lá e observar, você faz uma leitura, mas depois que você lê os dados ali, você vê que tem coisas que é só com pesquisa mesmo que você entende. É melhorar e fazer a turma permanecer. Aliás, você é uma das pessoas que eu quero que permaneça ali com a gente também, para a gente fazer esse grupo legal aí, que, entendeu? Que vai arrastar essa juventude, essa comunidade aí para as coisas que precisam para vocês poderem ficar bem aí, né? Para ter uma vida digna, para poderem ter direito ao lazer, né? Coisas que vocês têm dificuldade aí, trazer coisas formativas, cobrar do poder público uma vida melhor para vocês, condições melhores para vocês, que já herdaram o mundo estropiado. Então, tem que fazer coisas para ajudar vocês a passar por tudo. Tá bom? Cara, sim, cara, e só pontuar o que você disse, cara, foi até bom, cara, ter essa diversidade, porque geralmente são pessoas que você não vê muito na rua, e são muitas vezes pessoas que são excluídas da sociedade. São muitas vezes jovens que a sociedade não quer ver, né, cara? Não sabe lidar, né? Exatamente. E eles não sabem abrir a porta para a diversidade, cara. E eu até falei da última pergunta, mas eu até quero pontuar para você, cara. Qual a importância de projetos como esse do Terra Jovens para esses jovens, cara? Tão diferentes, são muitas vezes excluídos pela sociedade. Claro, olha só, a Bianca, que deu a oficina para vocês, ela, Bianca Pataro, ela falou uma coisa muito interessante, né? Quando ela viu o projeto, convidei ela para fazer essa oficina, ela falou assim, nossa, eu queria ter participado de um projeto desse quando eu era jovem, né? Porque talvez tinha de me adiantado várias coisas, né? Eu acho que é isso que a gente pode fazer, né? O Instituto também tem esse lugar de ONG, né? Então, nós não somos poder público, então a nossa ideia é educação ambiental, né? Mas a gente não é uma escola, nós não temos, não vamos fazer nada no plano político, para dizer assim, né, de interesses desses jovens. A nossa ideia é educação ambiental, e tentar trazer desse processo aí um entendimento maior sobre o meio ambiente, especialmente, obviamente, né? E também de impulsionar vocês as ações, porque eu acho que esse que é o ganho, né? Tem que pensar a juventude de uma forma estratégica, né? Então, vocês têm uma capacidade, um vigor, né? Você estava até falando dos meninos mais novos, você vê, tem meninos de 16 e tem outro de 29, então você tem um abismo, às vezes, entre até a questão da própria juventude, né? De um menino que nem começou a trabalhar e outro que já está com filho. Teve um menino que, por exemplo, nesse grupo que estava nascendo uma criança, filho dele, enfim. Tem coisas que isso, a juventude é um acontecimento pulsante, né? E não é a Rose fala isso, não é uma juventude, são juventudes, né? É muito plural, são coisas muito específicas, né? Eu acho que se a gente conseguir buscar esses jovens
com esse potencial de participação, com o que domina as redes sociais, que tem um domínio sobre a tecnologia, eu acho que a gente vai conseguir, pelo menos um plano de articulação ou de difusão das coisas que a gente está colocando aí, valores ecológicos, valores éticos, valores economia solidária ou coisas que não causem impacto negativo no meio ambiente. Enfim, eu acho que vão ser várias frentes, né? Então, e que esses jovens também tenham esse lugar ali de se entenderem mesmo, né? Que eles aproveitem esse processo formativo para ampliar a força deles e a capacidade que eles têm. O professor Rafael lá do Américo falou isso, falou que o Terra Jovem já fez esses jovens se pensarem a si mesmos, né? No potencial individual. Eu acho que isso é um dado interessante, né? De você fazer com que cada um se entenda o seu potencial, né? E a partir disso, eu acho que quando você entende isso, já muda a sua vida, né? Então, claro, eu não tô fazendo aqui leituras de mudança de vida, ainda não consigo, né? É o segundo ano, ainda precisa entender muito essa força ainda, essa ação, que é o programa Terra Jovens. Mas eu acho que a gente vai melhorando a cada tempo e tentando, sim, dar lugar para essas pessoas. Acho que é importante, fundamental, incluir essas pessoas que estão, de certa forma, à margem da sociedade também no grupo, sabe? Para a gente conseguir, enfim, ter essa representatividade numa sociedade que é complexa, né? Não tem só um tipo de jovem ali, tem um monte de jovem diferente, de realidade diferente. Então, é muito bom também poder colocar essas realidades num plano de comum, que é esse, né? Nós somos humanos, né? Estamos aí com esse desafio de pensar o futuro e vamos fazer isso junto, de uma forma que seja legal, que seja respeitosa, de que você não vai discriminar uma pessoa, né, por conta de alguma coisa. Ela está ali lutando com você pela mesma coisa. Então, fazer essa combinação aí, sabe, do que tem de comum entre nós, que somos diferentes, de certa forma, né? Não, sim, cara, é muito da hora esse papo seu, né, cara? Também de conscientização é muito importante, né? Ô, Gerard, se você pudesse eliminar uma coisa ruim do mundo, o que você Uma coisa, eliminaria, mano? uma coisa ruim do mundo, pô, tem muita coisa, né? Eu acho que a gente deveria ter uma leitura mais simples da vida, né? Desejar uma vida igual para todo mundo, mas não todo mundo comum, e todo mundo com o suficiente, né? Essa lógica do capitalismo que fica elencando as pessoas, né? Acho que isso para mim é uma coisa que às vezes me cansa um pouco, né? Ver as pessoas, ver uma sociedade tão contraditória, né? Você vê até o próprio cristianismo, né? Que tipo assim, que os cristãos admiram um Messias, um Deus pobre que nem Jesus, mas na verdade todo mundo quer dinheiro. Então é uma sociedade tão confusa, né? Ela não se entende a si mesma, né? Porque ao mesmo tempo que ela quer o luxo, mas ela admira Jesus, que não queria nada disso. Então, assim, estou te dando um exemplo só dessa contradição, né, da sociedade, né? Do que ela deseja, ela tem dó, ela admira uma pessoa humilde e simples, mas ela quer ser melhor que todo mundo. Então, essa coisa, né, desse empoderamento do ser humano, essa arrogância do ser humano, então, eu mudaria isso se todo mundo pudesse viver com menos, né? Se todo mundo pudesse viver com o suficiente, com o que fosse bastante, né? Para si e para mim, acho que isso já ajudaria bastante, acho que mudaria isso. Embora eu entendo, né? Enfim, a gente vai fazer leituras mais profundas, pensar a sociedade, pensar a animalidade, dá para explicar, mas se fosse para mudar alguma coisa, eu acho que as pessoas poderiam ter vidas mais simples, sabe? Apostar mais na experiência individual, do que na competição, do que na quantidade de objetos que você tem, naquilo que empodera você em relação ao outro, naquilo que diferencia, procurar mais aquilo que iguala você com o outro,
do que aquilo que diferencia, sabe? Sim, cara, isso aí, cara, é muito importante, né, cara? Porque talvez esse seja um sentido que a gente deve buscar. Cara, eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta, cara, que ela é essencial aos convidados que vêm aqui. Na sua opinião, Gerard, quem causou mais mal à humanidade? A religião, os banqueiros, os políticos ou os navegadores? Cara, por detrás de todas as coisas que você falou estão os homens, né? Os humanos, né? Então, parece que o problema não são os sistemas, parece que as coisas são, a proposta das coisas são legais, mas é que quem está por trás daquilo vai sempre manipular o outro, vai sempre levar vantagem. Então, assim, tem uma proposta bonita na religião, né? A questão é como a prática disso, né? Então, a mesma coisa, você vai ver o mesmo tipo de homem, você vai ver na universidade, você vai ver na empresa, você vai ver na escola, você vai ver na sua comunidade ali. Então, eu acho que não são os sistemas o problema é quem está por trás do sistema, que somos nós, né? Então, e aí é uma questão, né? Então, não dá para culpar ninguém, também não é uma. Eu não trabalho com esse tipo de coisa, sabe? De culpabilidade, assim, com a culpa, responsabilizar quem fez o quê. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? De acontecimentos, e que colocou a humanidade nesse caminho, né? Se você pegar, sei lá, a história, sei lá, do consumo, sabe, depois do século passado, aí, 1950, você vê que, tipo, como muda a questão das mercadorias, de como começa a distribuição, começa a coisa de massa, começa a ter essa coisa toda, esse monte de coisa que as pessoas têm, precisam, e o mundo pagando por isso, né? Então, assim, não tem uma coisa só, tá tudo junto, eu acho, sabe? É uma força motora, assim, de um capitalismo mercantil mesmo, assim, que ditou como a gente vive. Então, assim, a pessoa hoje tem o trabalho é o centro da vida dela. Então, ela não cozinha, ela precisa, para ela poder viver aquilo, ela tem que comprar aquelas coisas que ela precisa. Então, que ela poderia fazer para ela mesma, mas que ela tem que pagar alguém para fazer, porque ela tem que trabalhar e ganhar dinheiro. Então, é tudo muito. Eu acho que tem um jeito de viver, né? Que a gente chegou, né? Uma forma de vida, né? Que não considera a natureza, né? O Ailton Krenak fala isso, que a gente pensa a natureza que nem um almoxarifado, que a gente vai lá e tira só as coisas, não repõe nada. Então, ficou esse lugar, né? O homem ocidental, né? E o resultado é isso, né? Não tem lugar mais que não tem plástico, tudo poluído, enfim. Mas não dá para, eu acho que culpar, colocar um único responsável. É uma série de acontecimentos político, econômico. Tem a ver a religião também, tem a ver, né? Mas não é só isso, é complexo, né, para pensar onde a gente chegou. São vários acontecimentos para entender, enfim, então acho que dá uma resposta assim. Mas é sempre bom ficar atento às coisas que, acho assim, se não ajuda, se não te dá resposta, vai para tenta outra coisa, né? Então, às vezes, eu acho que tem forças assim que as pessoas vão continuando meio que por osmose também. Então, a mudança ela tem que vir de uma inquietação, e essa inquietação tem que desdobrar numa ação para você sair daquela situação que está te incomodando. Então, eu prefiro pensar por esse caminho de uma indignação positiva, né? Não é essa indignação de sair por aí quebrando tudo, mas uma indignação que vai fazer a mudança chegar de uma coisa que não te agrada, né? A um mundo que não te agrada, uma resposta que você dá a um mundo que não te agrada. Então, em vez de achar o culpado, vamos ficar atento, obviamente, não é que assim também todo mundo, nem é culpa de ninguém, acho que tem vários personagens aí. Mas eu acho que é a gente propor esse recomeço, né? Essa trégua de também se propor a discutir os problemas da comunidade, também ir lá preencher aquilo que eu ainda não sei direito, conhecer coisas que eu não sei, que me interessam, sabe? Eu estou interessado em tal coisa, pesquisar mais, nem que seja um pouquinho por dia. Enfim, né? Eu acho que ter uma vida, de certa forma, saudável, tentar manter, né, um corpo forte também, inclusive para ter força para passar pelas coisas que a gente tem que enfrentar, né? Então, ter uma cabeça boa, né, enxergar os outros, né, enfim, acho que uma coisa, por isso que eu falo, eu acho que
essa questão da formação humana é fundamental, que ajuda a gente a pensar uma série de coisas que está na gente, né? E depois isso ajuda a gente a entender melhor o mundo, sabe? E saber onde a gente pode agir, o que a gente pode fazer, o que cabe da gente ali fazer, entendeu? Essa aqui é a minha dica. Sim, cara. Isso aí, cara, é tão importante que muitas vezes a gente um fala uma coisa, um fala outro, mas esse papo que você deu aí, cara, é um papo certo também de reflexão para todos nós. Ô, Gerard, tem uma pergunta que eu faço a todos os convidados meus, cara. Eu gostaria de estar fazendo a você. Para você, Gerard, qual que é o sentido da vida? Sentido, poxa, pergunta. O sentido da vida, cara, o sentido da vida é o sentido do que acontece com a gente, né? Eu penso assim, um plano mais filosófico, a dizer assim, né? Uma pergunta para mim um pouco mais filosófica. O sentido da vida é o sentido que você dá para ela, né? A vida em si, ela não tem sentido, né? Então, o sentido é a gente, é o grupo que a gente vive, as pessoas que a gente ama, é a comunidade que a gente está, a cultura que a gente bebe dela. O sentido da vida é esse entendimento que a gente tem da natureza, quando amanhece, quando anoitece. É a vida em si, o sentido é o que representa para nós, né? E, assim, eu tento sempre não reduzir minha vida ao sentido social, né? Porque senão acho que isso acaba esgotando a gente, né? Pensar que a gente está aí, sabe, num sistema é, né, solar cheio de planetas, e aí cada vez que você abre tem mais e mais e mais. Então, assim, a gente é só um farelinho ali do negócio, embora o sentido da gente também está colocado nesse sentido do mundo, né? Mas o sentido da vida é a vida acontecendo, né? Eu estou vendo hoje um documentário do Milton Nascimento e o cara falava assim, não é antes nem depois, é durante, né? Então é esse momento que é agora, que é agora que a gente está falando aqui, né? Esse momento é que a vida é agora. Sim, cara, essa ideia é, como dizer, é para se refletir. O Gerard, Hum. antes da nossa live acabar, cara, eu queria saber, tem alguma pergunta que eu não fiz, alguma coisa que você não disse que você gostaria de falar antes de encerrar a nossa entrevista, cara? Pô, acho que eu falei pra caramba, hein? Porra, eu falei pra caramba. É, eu quero, tipo assim, divulgar ao máximo, acho tentar achar o máximo de jovens legais, né? E espero que vocês todos ajudem esse campo magnético aí que a gente está fazendo aí com essa turma, que ajude a gente a cada vez chegar mais em gente interessada, em jovens que vão agregar e vão fazer a diferença, sabe? É mais isso, assim, deixar. Sempre a gente tem lá no Instagram, quem tiver interesse também com o Terra Jovens, no Instagram tem lá Terra Jovens, né? Dá para acompanhar tudo, quando abrir inscrições, dá para ver como que aconteceu, tem os vídeos, dá para entender o trabalho, entendeu? Mas isso mesmo, uma coisa complementar para quem ficar curioso. Bom, eu já posso adiantar, ao Terra Jovens 2026, eu tenho duas indicações, um menino e uma menina. Então, eu já trago duas indicações ao Terra Jovens, entendeu? Passa para mim aí que com certeza no ano que vem, quando abrir as inscrições, já tá para fazer. Tem um formulário lá que já pode ficar. Se você preencher, você já pode ficar lá. Quando abrir, a gente avisa, sabe? Mas é isso, gostei, adorei falar com você. Espero que eu tenha respondido o que você me perguntou. Mano, esse foi o BSH do Rap Convida de hoje, o meu mano Gerard. Ó, o mano, além do. Você me ajuda aqui, mano? Além do serviço com Terra Jovem que o mano faz. Ele é de DJ. O cara tem vários trabalhos na área cultural, tá ligado? Então segue ele aí e acompanha, que esse cara é muito foda, tem toda a minha admiração e respeito. Oh, valeu, obrigado, que isso. Tamo junto.
Valeu, meu mano Gerard. Tamo junto, até Falou, a próxima. querido. Até logo, logo tô chegando aí.